Aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai, Santo Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Fiquemos todos em pé para a aclamação do Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. a cruz sagrada, Seja a minha luz, não seja o dragão do inimigo, retira de Satanás, nunca me
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José e Santa Ana, Rogai por nós. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Hoje nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum na liturgia da igreja. E a liturgia deste domingo, desta Santa Missa, nos faz o convite para fazermos uma reflexão partindo do seguinte pensamento. E vocês, por favor, se esforcem para entender o porquê deste seguinte pensamento. Eu disse de um modo diferente nas outras missas, mas a ideia é a mesma. Gente, a lógica de Deus, o modo de Deus pensar, a dinâmica de Deus, a dinâmica do Espírito Santo, a pedagogia de Deus, o modo de Deus fazer as coisas na nossa vida é diferente. Quantas coisas, talvez muitos aqui já tenham feito esta experiência, quantas coisas esperávamos que Deus fizesse em nossa vida de um jeito, mas o mesmo fez de outro. Deus não age muitas vezes, na maioria das vezes, e vou ser ousado, Deus em momento algum age como nós esperamos que Ele venha agir. Ele faz, mas a pedagogia, a dinâmica, o movimento do Espírito é diferente das nossas perspectivas e até mesmo das nossas expectativas. Nós queremos e queremos e queremos, nos ajoelhamos para rezar, para adorar a Deus, para pedir, o que não está errado. Podemos pedir, devemos pedir, porque quem não pede não recebe, mas muitas vezes, e se não na maioria das vezes, nós nos ajoelhamos diante de Deus para pedir que Deus faça do meu jeito, do nosso jeito. Às vezes até desenhamos para Deus e damos para Deus a forma ou a forma. Deus age assim. Isso pode gerar em nós algumas frustrações, porque pensamos que Deus não age ou não está agindo porque Deus não fez do seu jeito, porque Deus não fez do nosso jeito. Eu explico para você: Deus não pensa igual a nós. Quando é que Deus pensa igual a nós? Quando nós pensamos igual a Deus. Porque quando pensamos igual a Deus, nós não entramos em conflito na nossa relação espiritual com Deus, no modo como Ele age. Porque quando pensamos como Deus, nós concordamos com Deus. Padre, prova que Deus não pensa igual a gente. Eu vou tentar, gente, porque a palavra de Deus, ela nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não é o que está na palavra de Deus. A lógica de Deus supera a nossa expectativa humana, porque a palavra de Deus diz: aquele que é fiel, 1000 cairão à tua esquerda e 1000 à tua direita, e você não será atingido. A lógica de Deus ultrapassa até os limites da ciência, porque Deus, Ele é o Senhor, e lá na palavra em Isaías diz: se Deus te chama, Ele fala vem, e
Quando você vai até Deus, Deus fala como disse ao profeta: se tiveres que andar pelas águas, elas não te submergerão. Se tiveres que atravessar o fogo, as chamas deste fogo não te queimarão. E olha como Deus não pensa igual a nós. A maior prova de que a lógica de Deus, a pedagogia de Deus, a dinâmica do Espírito Santo, a pedagogia do Espírito Santo é diferente, basta nós olharmos para a cruz. Essa é a maior prova. Porque quando se pensa em uma lógica formal, nós vamos pensar naquilo que é certo, e o que é certo, aquilo que é justo. A cruz não nos transparece, olhando e contemplando Jesus Cristo na cruz, um ato de justiça, porque é o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. Deveríamos ser nós pregados na cruz, não ele. Mas Deus pensa diferente. Deus pensa diferente. Nós rejeitamos os pecadores, mas Deus os acolhe a fim de que eles se convertam. Nós não queremos os pecadores, mas Deus o quer. Jesus, o próprio, diz que ele veio para os pecadores, não é isso? Está no Evangelho de São Mateus. Mas nós pensamos diferente de Deus. Se o outro é um pecador, e até mesmo se o pecado do outro é público, nós o rejeitamos. Nós não podemos rejeitar o pecador, mas o pecado dele sim. Isso pode. Até Deus rejeita o pecado, porque não dá para viver ou você é quente ou frio, porque morno Deus vomita. A palavra de Deus está no livro do Eclesiástico, no livro do Apocalipse, perdão. Deus não pensa igual a nós. Deus não pensa como você e eu. Ele não pensa, repito, como nós somos, você e eu. Para entendermos o agir de Deus, quem devemos pensar como Ele. E o exercício de pensarmos como Deus, ou de tentarmos pensar como Jesus, vai exigir de nós nos conformar com a vontade de Deus. Às vezes, muitas vezes, sabemos qual é a vontade de Deus, mas a dificuldade está em nos conformar com ela. Há em nós uma dificuldade em aceitar a vontade de Deus. O problema não está em saber qual é a vontade de Deus, você sabe. Pergunta para um cara viciado em droga se ele não sabe que Deus quer que ele pare de usar droga, sabe? Pergunta para um cara viciado na bebida, no cigarro, em qualquer outro pecado, ele sabe que Deus quer que ele pare, e essa é a vontade de Deus, sabe? Você sabe o que Deus quer que você pare, você sabe qual é a vontade de Deus na sua vida, mas por que a dificuldade em aceitar a vontade de Deus? É porque se conformar com a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, vai exigir de nós uma vida de renúncia, deixar de lado, parar de fazer, nunca mais fazer. Mas aquilo está tão enraizado em mim, eu gosto tanto de fazer isso, eu gosto tanto de ser assim, eu gosto tanto que me torno incapaz de deixar tudo e aceitar o que é de Deus. E o processo é esse: quando eu olho, quando eu vejo como Deus, quando eu penso como Deus, quando eu aceito me conformar com a vontade de Deus, Deus, Ele passa a querer aquilo que eu quero. Deus passa a querer aquilo que eu quero, e o efeito da graça é essa. Viva Santo Agostinho, que diz: ame e faça o que quiseres. Ame, Deus é amor, e faça o que quiseres. Aceite Deus e faça o que quiseres,
Porque quem ama a Deus não quererá outra coisa senão o próprio Deus e fazer aquilo que é da vontade de Deus. E esse exercício de nos conformar com a vontade de Deus, renunciar às nossas vontades, deixar tudo e aceitar o que é de Deus, serve para nos mostrar qual é o desejo, e isso se estivermos atentos, qual é o desejo do coração de Deus. E o desejo do coração de Deus, creio eu firmemente, piamente, que o desejo do coração de Deus, uma vez que nos deu o seu Filho unigênito, como cantamos no Glória, como vamos rezar, creio, é que sejamos presença de Jesus. Presença. Você tem sido presença de Jesus? Você tem se conformado e aceitado a vontade de Deus? Eu quero usar como exemplo, se vocês me permitirem, mas se me permitir também eu vou usar do mesmo jeito. A nossa festa de ontem. Não é me gabando não, mas nós temos testemunhos do agir de Deus na festa. Foi de Deus. E quando a coisa é de Deus, até o diabo quer participar da festa. É verdade, eu explico por quê. Em tudo que Deus faz, Deus coloca no coração de alguns em querer fazer errado. Eu ficava ali na sacada, ali da casa paroquial, e vi que tem muito pé de valsa aqui nessa paróquia. E via a gente dançando. Eu olhava naquela pessoa, parece tão quietinha, né? E pulava, e pá. Bom é louvado, nosso Deus. Nossa Senhora. Uma disposição. Eu ficava pensando, falei, se essas pessoas tiverem disposição para rezar, que nem está tendo para dançar, porque trabalhou o dia inteiro. Cansar, o dia inteiro trabalhou. A hora que tocou, começou os tududum lá, tududum. Parece que a pessoa renovou. Opa, sou eu, agora é minha vez. Né, crente? Você também, viu, Reinaldo? Parece o jacaré do Otiano. Aí eu fiquei pensando, Deus, será que se eu colocar essa pessoa para rezar no terço, ela reza ou ela dorme? Dorme. Porque quando Deus quer agir, o diabo quer agir junto. E eu ficava vendo, falei, esse aqui está aprontando, aquele ali está rezando. Quando nós nos conformamos com a vontade de Deus, olha, teve um agir de Deus na nossa festa. Não foi o padre subir no palco para cantar, isso é uma exceção. Demonstrar os talentos assim, né, Jennifer? Que foi um espetáculo. Um agir de Deus foi o seguinte: um dos seguranças, esse é um dos, os outros eu conto no final. Um dos seguranças que trabalhou na festa veio para o Brasil há 8 anos atrás, é angolano. Fala português na Angola, português de Portugal, misturado com muitos deles falam francês. Eu comecei a conversar com ele em francês, tá? Só para vocês saberem. Como ça va, merci beaucoup? E conversamos, tá? E ele começou a falar: o senhor é o padre? Eu falei, sou. Estava de touca, de roupa suja, de sapato, velho. Eu falei, eu sou o padre. O padre, fala uma coisa pro Senhor. O pessoal aqui é diferente. Eu falei, o pessoal daqui é gente boa. Eu falei, passa uma semana aqui pra você ver. O pessoal aqui é gente boa, o pessoal aqui é diferente. Eu falei, diferente como? Eu moro lá na Zona Leste. Tem alguém aqui da Zona Leste, gente? Pelo amor de Deus. Eu moro lá na Zona Leste, moro longe, muito longe, padre.
povo aqui é diferente. O povo aqui é de Deus, né? Falei o povo da Zona Leste, não? Não é, padre, aquilo é diferente, o pessoal é diferente. Ele começou a falar, não vem ao caso para dizer, eu acho que vocês entenderam. Padre, aqui tem um negócio que é diferente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, padre. Como aqui é diferente? Aí eu fiquei sabendo, né? A Fernanda veio me falar, né, Fernanda? Que o segurança, esse segurança, e depois eu quero uma salva de palmas, tá? Vocês vão entender por quê. O segurança ficou, é verdade, né, filha? Cogitou a possibilidade de se mudar para cá só por causa da nossa paróquia. Por causa do que eles sentiram na festa. Isso é ser presença de Jesus, é atrair os corações. Mas quando nós não pensamos como Deus, nós não atraímos a ninguém, nós não testemunhamos nada. Pensar como Deus é pedir a Deus, aceitando o que é de Deus e aquilo que Deus quer dar para nós, não aquilo que eu quero que Deus me dê. E quando eu aceito o que é de Deus e aceito aquilo que Deus quer me dar, porque Deus dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, eu consigo entender os planos de Deus na minha vida. Quer uma prova disso? Primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5 e versículo 7 ao 12, nos fala do diálogo de um homem, de um jovem chamado Salomão. Salomão era filho Davi. Salomão era muito jovem, então ele falou com Deus, e no diálogo dele com Deus, ele disse: Senhor, eu não sei reinar, eu não consigo reinar, não tenho capacidade, que nem você que fala para Deus quando Deus chama, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer, Deus. Então aprende com Salomão, vai. Aí Deus falou assim para Salomão: ô Salomão, pede o que quiser, Salomão, pede o que quiser, o que quiser. Então pensa você, se Deus falar para você assim, pede o que quiser, o que você quiser, pensa no que você pediria para Deus. E Salomão falou para Deus assim: Senhor, dá-me sabedoria para eu governar o meu povo. E Deus falou para Salomão: já que me pedistes dons, eu os darei a você, Salomão. E Deus deu sabedoria a Salomão e profetizou. Deus determinou que não haveria na terra nenhum homem, nenhum ser com a sabedoria que ele estaria dando para Salomão. Quando nós pedimos para Deus, ou aceitamos de Deus aquilo que Ele quer nos dar, Deus nos dá mais do que nós precisamos. Deus dá em abundância. E provo para você, se você continuar o texto da primeira leitura na sua Bíblia, que possivelmente esteja empoeirando na sua casa, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5, versículo do 7 ao 12, você vai ver que Deus deu para Salomão até o que Salomão não precisava. Porque na primeira leitura Deus fala hoje: já que não me pedistes riqueza, Salomão não precisava de riqueza, era rei, tinha tudo. Já que não me pedistes riquezas, mas sim os dons, eu os darei. Continua o texto na sua Bíblia. Deus deu para Salomão riqueza, mais do que ele tinha. Algumas pessoas vieram falar para mim: padre, eu não ganhei na rifa. Eu falei: bem feito. Mas eu com um tom assim, a pessoa entendeu? Falei: você pediu para Deus o que você não precisava. Se você tivesse não invertido a ordem, pedisse para Deus o que Deus quer te dar, possivelmente Deus te daria 8, 4 ou 3 mil reais.
Porque quando nós pedimos para Deus, isso aqui não é brincadeira, é sério. Pedimos para Deus aquilo que Ele nos quer dar, porque aquilo que Deus nos quer dar é aquilo que nós precisamos, nós recebemos a mais. Não é que nem um Bolsa Família, não. Nós recebemos a mais quando pedimos para Deus o que Ele quer nos dar, porque o que Deus quer nos dar é o que nós precisamos de fato. Deus nos dá a mais. O que nos faz e o que nos leva a fazer essa experiência? Aceitar de Deus o que Ele quer e como Ele quer. O que nos faz e que nos leva a fazer essa experiência é querer ser de Deus, pensando como Deus, agindo como Deus, porque o próprio Jesus diz que aquele que crê nas obras que Ele fez poderão fazer obras ainda maiores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio